E aí, meu povo, tudo bom com vocês? Então, pessoal, retornamos às aulas, né? Por enquanto, ainda aula remota, aula online, mas tudo indica que a gente está se organizando para voltar. Não é de certeza ainda, viu, pessoal? Mas a gente está com a expectativa desse retorno presencial, tá certo? Mas fiquem tranquilos que quando for a data certa, quando tiver tudo organizado, certo? Não vai ser o mês que vem, pode ser o próximo, pode ser em outubro, em dezembro, enfim, novembro. Mas ó, não se preocupem, quando tiver esse retorno, a escola, a coordenação, tudo vai avisar, tá certo? Então não se preocupem. Pessoal, retornando essas aulas online, certo? Nós vamos usar o mesmo, vamos dizer, a mesma coisa que a gente estava usando, vai ser aula remota, com atividade. A presença de todos aqui é fundamental. Tem muita gente que deixou para fazer as atividades agora no recesso porque não estava acompanhando. Acho que pensou que não servia para nada essas aulas, enfim, mas sempre há tempo de voltar atrás, certo? A gente tem que fazer essa forcinha para botar as atividades em dias, para não acumular mais, tá certo? Então, conto mais uma vez com a participação de todos. Não deixem para a última hora, certo? Para não acumular atividade, para não acumular é, essas aulas, tá certo? Então, toda semana, todo dia, veja lá a sua aula e faça ela, certo? Algumas pessoas acham que pensaram que até que essas aulas não reprovava, não levava falta, enfim. Só que leva, viu? E reprova também. Então, vamos tomar cuidado aí, viu, pessoal? Esse é um conselho aí que eu tô deixando para vocês, tá bom? Tá certo? Então, pessoal, então vamos para nossa aula de artes. Esse assunto aqui que eu já vou dar, eu fiz uma introdução dele na nossa última aula, antes do recesso, certo? Que é o, o assunto de colocar aqui, pronto. Colocar aqui o assunto de músicas nordestinas. Só que eu falei de uma forma bem, vamos dizer, resumida. Acho que não foi nem eu que falei, eu coloquei um videozinho que resumia, fazia mostrando um pouco de cada uma delas, certo? Só que agora nós vamos pegar, vamos dizer, mais a fundo alguns estilos, tá certo? E hoje, como de costume, vamos dizer assim, e eu não poderia deixar de falar desse estilo, nós vamos falar sobre forró. Que é um estilo que eu acho que é mais presente no nosso dia a dia, da nossa região. Nós estamos aí escutamos um forró quase todo dia, diariamente, né? Muita gente escuta. Eu sou um deles. Então vem João Gomes agora, que, meu Deus, aquele cabo, eu não sei como ele não ficou rouco ainda. De tanto que tocou aqui no som de casa. Mas tocou, viu? Eita, João Gomes da gota pra tocar, pra cantar. É um filho. Ele não fica rouco, não. Melhor de tudo. E se ficasse, ele tinha ficado aqui no som de casa. No som do carro, então, meu Deus. Uma viagem de 4 horas, foi 4 horas e meia ele cantando. Até parado ele tava cantando. Enfim, gente, brincadeiras à parte, falar sobre o forró. O forró é interessante que ele é um estilo bem nordestino mesmo, certo? Acho que quer falar do Nordeste, fale do forró. Não tem como desassociar um com o outro, certo? Sim, tá certo aqui. Pois é, gente. Então, forró. O forró, o forró é uma expressão artística, Ixi, Maria, a falta, o tempo aí também desconta essa parte, ó, corta. Genuinamente nordestina. Possui uma forma de manifestação cultural ampla. O termo forró tem diversos significados e pode servir tanto para designar o ritmo musical, o estilo da dança e mesmo a festividade que acontece. É aquela história, né? O cara diz, ei, bota um forró aí pra tocar. Aí é a música. Aí o cara diz, vamos dançar um forró. Já é a dança. E ainda tem mais gente que diz, ei, vamos pro forró ali. Entenderam? Então o forró, ele se torna ele é 3 em 1.
É 3 em 1. Porque ele é a música, a dança e até a festa. A festividade, né? Vamos pro forró. Principalmente a nós aqui da nossa região falam muito isso, né? Vamos pro forró. Vamos dançar um forró. Bota um forró pra tocar. Entendeu? Então é isso. E o interessante. Vamos, Paori, deixa eu contar o interessante aqui. Como surgiu o forró? Sua origem tem relação com os bailes populares que eram realizados no final do século XIX e eram chamados de forró bodó, forró bom dançar ou forró bodão. E aqui, pessoal, o pessoal, né? As pessoas costumavam dançar arrastando os pés, né? Ao fim de evitar que a poeira levantasse, daí o termo arrasta-pé. E o interessante, como a gente tem o costume do forró, né, é o arrasta-pé, porque o pessoal dançava ele arrastando os pés mesmo no chão. Por isso ficou conhecido também como arrasta-pé. E o que é que eles faziam nessa época? Eles molhavam os terreiros onde estava acontecendo o forró, a dança lá, a música, a festividade. Eles molhavam esse terreiro todinho a fim de não levantar poeira, certo? Porque se o pessoal fosse dançar uma noite, um dia todinho, dançando ali na poeira, de repente tava aquela névoa, né? De poeira. Aí, se tivesse problema de renite, alguma coisa, já ficava bom, né? Espirrava um pouquinho. Mas é isso. Então eles molhavam esse terreno, essa área, para não levantar poeira. E o pessoal também dançava arrastando o pé para evitar também esse contato muito com dessa pancada no solo para que não levantasse poeira. Diferente do piseiro, né? Hoje, acho que a grande intenção do piseiro é levantar poeira mesmo, né? O pessoal dança aqui para levantar poeira, é uma resinha na gota. Pois é isso. Então, teve essas duas expressões. O pessoal de começo costumavam dançar arrastando os pés, por isso que tem até um termo de arrasta-pé, certo? Tal termo, por sua vez, deixa eu aumentar aqui. Tal termo, por sua vez, é uma variante. Uma variante. Sim, o termo forró é uma variante do galego-portuguesa, do antigo vocábulo forró-bodó. Fó-bodó. Originado a partir da palavra francesa, agora para eu ler essa palavra, viu? Franchi Bordeaux. Meu francês é péssimo, viu? Meu inglês também. Afinal, só falo português e olha lá. Que pode significar desentonação. O forró, ele tinha essa expressão até por uma questão cultural, né? É a sanfona, é o triângulo, é a zabumba, tudo. Mas era um ritmo que, para muitos intelectuais da época, era uma desentonação total. Isso não é forró, isso não é música, não, sabe? Existia um preconceito do nosso forró com uma certa elite. A elite não gostava de escutar forró, eles achavam uma coisa. Não presta não, certo? Mas foi. Foi apenas em 1950 que começou a usar de fato o nome forró. Até então não se usava forró, tinha o arrasta-pé, essas variantes, digamos assim, de festividades, mas sem usar o termo forró de fato. Arrasta-pé, shot, baião, certo? Não se tinha o termo forró, mas foi em 1950 que começou de fato a usar o termo forró. Pois um ano antes, o cantor e compositor Luiz Gonzaga gravou a música Forró de Mané Vitor, produzido em conjunto com Zé Dantas. Em 1958, outra canção do músico chamada Forró no Escuro também fez muito sucesso. Então, quando a gente fala de Luiz Gonzaga foi realmente o rei do baião, o rei do forró, porque ele introduziu, digamos assim, ó, tanto que ele foi ele que introduziu esse termo forró. Então, o cara, ele realmente ele tem parte na nossa história, foi ele que botou o forró em alta, certo? Então, a gente precisa tirar realmente o chapéu para Luiz Gonzaga. Para mim, hoje quando se fala em rei da música,
eu não posso deixar de citar o nome de Luiz Gonzaga, certo? Alguns aí acham que o rei é Roberto Carlos, mas eu não considero, não. Eu considero o Luiz Gonzaga. Por toda a história dele, ele mudou a sociedade. Ele colocou o Nordeste em alta lá fora, onde um tempo que o Nordeste era visto preconceituoso, era o Nordeste da fome, da seca, certo? Mas Luiz Gonzaga colocou o Nordeste como um lugar de destaque através da música. Mostrou a cultura, mostrou que existe e tem, aliás, coisas bonitas no Nordeste. Não é somente aquela história, tem fome, tem seca. Não, tem tudo de bom também. Assim como tem lá fora. Lá fora também tem fome, seca, certo? Não é só no Nordeste, não. Então, para mim, Luiz Gonzaga é o rei da música. Por enquanto, para surgir outro, por toda a história dele. Apesar da popularidade alcançada com o sucesso deste ícone da música, o que realmente difundiu o estilo pelo Brasil foi a migração nordestina para outros estados do país, sobretudo nas décadas de 60 e 70. O nosso povo daqui saiu da década de 60 e 70 para fora, em busca de emprego, em busca de uma melhor vida, né? Década de 70, aqui para o Nordeste, foi uma década muito, vamos dizer, pesada mesmo. E muita seca. Como eu falei, existe seca aqui. Mas a década de 70 foi uma das maiores secas que se tem no registros históricos. E principalmente pro sertão, né? O litoral não, mas o sertão estava bem sofrido. Então esse pessoal, eles saíam daqui e ia para o sul, sudeste, e eles levavam consigo sua cultura. Levaram o forró e difundiram lá fora também. É, forró como gênero musical. Então, o que é o forró de fato? Esse estilo musical é popularmente associado a outros gêneros, como eu já tinha falado antes, né? O xota, o chachado, o baião. Neles, a base instrumental utilizada é a sanfona, o triângulo e a zabumba. A base do forró, do xota, do chachado, do baião é exatamente essa, é o triângulo, a sanfona e a zabumba. Certo? Com esses três instrumentos aí se faz uma festa, certo? Então, só vocês lembrar de Flor de Mandacaru, não sei se vocês lembram, que ganhou um programa na TV Globo. Não lembro o nome do programa, mas eles ganharam, eles são Caruaru. E eles, a base deles era o quê? Forró, ou a sanfona, o triângulo e a zabumba. E tudo forró. E os caras é demais. É chamada também de forró tradicional, forró pé de serra. Seus maiores representantes são Luiz Gonzaga, como eu já falei, Jackson Pandeiro, Dominguinhos e Sivuca. Então esses três aqui, esses quatro, dois, três, quatro, cinco, eles são basicamente os maiores representantes desse estilo musical. Certo? Aí você me pergunta, mas professor, o forró hoje está muito diferente, realmente. Por quê? Porque nos anos 80, vai deixar assim, acho que fica melhor. A partir dos anos 80, o forró sofreu algumas modificações. Nessa época foram introduzidos também a bateria, a guitarra, o baixo. Então foi introduzido outros tipos de instrumento para, vamos dizer assim, preencher musicalmente o forró. Já na década de 90, outros elementos foram incorporados por algumas bandas, como o teclado, o sax, a zabumba. E a zabumba foi retirada, porque já tem a bateria. Então eles tiraram a zabumba. Mas só você lembrar o seguinte: para quem é mais. Vocês não vão lembrar, velho. Mas se vocês procurarem, por exemplo, Aviões do Forró, o início da carreira, Sai a Rodada, o início, né? Agora não, certo? Vocês vão ver que dá para perceptível o sax, a parte de metaleira até que ele disse que era o sax, o trombone, o trompete, tá lá presente na música. Então foi um estilo, vamos dizer, novo, foi utilizado. E é interessante, bem legalzinho, certo? Esse subgênero
passou a ser chamado de forró eletrônico ou estilizado e sofreu críticas por estar transformando o forró tradicional em um produto superficial da indústria cultural. Hoje o forró é uma indústria cultural, né? Infelizmente ou felizmente, o forró também cresceu muito com isso. Então hoje, onde você chegar num país, onde você chegar no nosso Brasil, em qualquer região, e perguntar quem é o Wesley Safadão, o pessoal vai dizer. É um cantor de forró. Por quê? Porque esse também ele conseguiu crescer muito. Cresceu muito o forró. Hoje o forró, o sertanejo, ele é conhecido em todo canto. Acho que é difícil uma pessoa no Brasil hoje não conhecer o forró e o sertanejo. São dois, assim, mas todos eles passaram por uma transformação. A gente vai ver também um pouco de sertanejo, mas só adiantando, houve uma transformação do sertanejo raiz ao sertanejo que é hoje. Então, a gente vai ver. Não é a mesma coisa foi com o forró. O estilo de Luiz Gonzaga talvez não agrade muita gente. Mas já quando falar, vamos escutar Safadão, vamos escutar Xande, Raiz, sai a rodada, o pessoal já, opa, vamos embora, certo? Vamos escutar João Gomes, o pobrezinho já deve estar cansado de cantar, porque aqui em casa mesmo só o que toca é João Gomes agora. Mas é um estilo diferente. Até João Gomes agora, acho que ele voltou um pouquinho atrás, o forró mais, vamos dizer, menos estilizado, o dele. Mas mesmo assim é um forró bom, né? Mesmo assim não é o forró raiz ainda. É, Nos anos 2000 esse tipo de música ganhou nova repaginada e surgiu na forma de forró universitário, que acrescentava ao estilo original algumas mudanças instrumentais. O que eu falei agora, né? Acabei de falar. O forró raiz, ele mudou para o forró agora. Muitas coisas transformaram, houve mudanças, estilo de música, houve instrumento, letra, enfim, certo? Mas, enfim, o forró é uma coisa nossa, na nossa região, e nós não podemos deixar de prestigiar, certo? Gostar, eu já não digo nada. Tem pessoas aí, talvez alguns de vocês aí não gostem, mas, sim, talvez alguns de vocês aí não gostem, mas que valorizem um pouco também quando disser assim, não, o forró é o quê? Não, o forró é da minha terra, é um patrimônio cultural da minha terra, do Nordeste. Para quem não for do Nordeste e esteja escutando aí também, mas deve gostar de forró, enfim, mas gosta aí, certo? Dê uma chance também para. Se não gostar, dê uma chance para o forró. Tá bom, pessoal? Então é isso. Nossas aulas, como eu falei no início, vai retornar aqui. Acho que eu falei um pouquinho a mais. 18 minutos. Me empolguei. Mas é isso, pessoal. Então, até a próxima aula. É, as atividades, para quem for aluno meu, lá vão estar lá no Google Sala de Aula. Tá bom? Então é isso, retornamos e vamos com fé e coragem que a coisa vai mudar. Até os fogos agora. Na hora que eu falei isso, os fogos estouraram ali. Foi programado, viu? Pode pensar que não, mas foi. Valeu, pessoal. Até a próxima. Fui.